Olá, olá, tudo bem? Estamos então ao vivo. Aqui é Tefi Castro, falando através do meu Instagram. Faço parte do projeto Sopro do Destino, tá certo? E eu, juntamente com Rafa, minha mãe, a gente trabalha hoje, a Kellen, vou esperar a galera entrar. A gente trabalha com desenvolvimento sustentável e agroecologia, levando aonde a gente puder, através do trabalho, do também troca de conhecimentos sobre agricultura regenerativa, agricultura sintrópica, como quiser chamar, mas hoje é mais agroecologia. Oi! Então, eu vou hoje conversar com uma pessoa que eu conheci exatamente há um ano. Hoje está fazendo... Hoje não, ontem fez aniversário de um ano de eu conhecer o Ricardo Lopes. Eu conheci ele também através de uma live do Agrocentropia, do Murilo Arantes, né? E eu fui conhecendo mais um pouco sobre ele e a gente acabou ficando amigo. E hoje eu quero falar com ele sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Então, vamos ver se meu amigo chega aí. Eu estava falando agora há pouco com ele estava na lida, estava no trabalho, no lavoro. Então, essa live vai ficar gravada, ok? Quem quiser fazer perguntas sobre ILPF, sobre sistemas agroflorestais, qualquer dúvida que tiver em relação ao Ricardo, alguma pergunta que tiver também, é só aqui, ó, no interrogaçãozinho que tem embaixo, tá bom? Fazer as perguntas, ok? Que aí eu vou perguntando para ele, beleza? Vou aguardar uns minutinhos para entrar a galera e também para entrar o Ricardo, que ele está vindo da lavoura, ele está vindo do trabalho, da consultoria que ele trabalha. Eu vou falar então um pouquinho enquanto ele não aparece aqui, enquanto entra mais gente também para ver a live. Vou falar só uma introdução sobre Ricardo Lopes. Então, sobre mim, eu já falei nas outras lives, assim, quem tiver mais dúvida e quiser conhecer mais, é só ali no @tefcastro88 ou @projeto Sopro do Destino, tá certo? Eu quero que me dê um retorno se tá ok. Oi, mama. Se tá ok o áudio, se tá beleza a iluminação, tá bom? Enquanto eu aguardo o Ricardo e aguardo mais gente entrar, eu quero falar então que sigam no Instagram, Projeto Sopro do Destino, e aqui no meu, por favor. Curtam, compartilhem o que vocês acham interessante e fiquem de olho que teremos mais lives nessa área de sistemas. Ah, tá ok? Valeu, mamãe. Então, teremos mais lives sobre agrofloresta, sobre agroecologia, sobre a produção sustentável, beleza? Então, em relação a mim, quem quiser tirar dúvidas, é só olhar no meu perfil, beleza? Então, eu vou falar do Ricardo. Ricardo Lopes é um cara muito legal, mas agora a parte profissional é o seguinte. Ele é técnico agropecuário, certo? Ele também é administrador, ele faz consultoria, através aqui que ele vai falar com nós, pela Manitou Consultoria, beleza? Ele também tem pós-graduação em desenvolvimento sustentável, maravilhoso, desenvolvimento sustentável, então o cara é especialista nessa área. Ele também é especialista em integração lavoura, pecuária, floresta, que a gente chama então, que a sigla é ILPF. E é isso que eu quero falar com ele. É interessantíssimo, porque a gente aqui no Sul, eu estou no momento no Rio Grande do Sul, eu viajo por vários locais fazendo trabalho, assistência técnica, voluntariado, e a produção de pecuária é muito grande no Brasil, né? No mundo, mas no Brasil é bastante. Então, tu poder fazer uma pecuária que melhore o ambiente, até para o próprio animal se desenvolver melhor e o ambiente não ficar tão degradado depois do processo de engorda, todo o processo de criação é maravilhoso. Então, a gente que mora aqui no Sul sabe que há bastante gente que adora uma carne, que adora um churrasco, que gosta de uma carne de gado mesmo. Então, a gente tem que ter o pensamento de produzir também sustentável nessa área, não só... Até agora eu tenho falado bastante nas minhas lives, porque eu estou fazendo uma área experimental aqui pertinho, aqui mesmo na região central do Rio Grande do Sul, igual às áreas que eu trabalhei lá no Nordeste, só que como aqui eu nunca tinha feito assim agroecológico, né? Acostumada à monocultura, que foi o que eu estudei, eu também sou técnico agrícola. Então, eu tenho pouco conhecimento, eu tenho um pouco sobre silvopastoril, alguma coisa que eu aprendi no técnico, mas essa conversa com o Ricardo é bem importante para a gente trazer esse conhecimento
já que gostam de churrasco, o bom gaúcho gosta de churrasco, gosta de uma carne de boi, né? Então, que dê para produzir sem degradar tanto e para melhorar o ambiente para o animal, né? Para não estar direto no campo, descampado assim, sem vegetação, que possa ter árvores. Pois é, cadê Ricardo, hein? Ai, gente, deixa eu ver se eu acho esse homem. Espera ainda. Guardar mais um pouco chegar. Ele estava vindo da lavoura, gente. Pense, o homem é trabalhador. Alguém tem uma dúvida sobre LPF? Alguém quer perguntar se já ouviu falar? Se gosta dessas áreas assim agroecológicas? Já que estão olhando a live, eu acho que vocês gostam, não é mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu encontro. Ele deve estar se ajeitando para falar. Se ele estava no lavoro, né? Ei, Ricardo. Alguém tem alguma pergunta aí? Quer saber alguma coisa antes do Ricardo entrar? As perguntas podem ir colocando aqui, mas é mais fácil pela interrogação. Fica mais fácil, né? A gente falar pela interrogação. Pois é. Vamos ver se eu acho o Ricardo. Guardar o restante e entrar aqui. Vamos ver se a galera que eu convidei uma galera para ver essa live. Ah, lembrando então que amanhã eu vou conversar com o João Gilberto. Ele é engenheiro florestal. Ele viajou para vários locais do Brasil e do mundo. Oi, tudo bom? Tudo bom? Quer que fale sobre o quê? Sobre o exemplo na agroecologia. Ah, isso é muito importante. Ainda mais nessa área que a gente vai falar. O exemplo. Eu vi em todos os locais que eu fui que a agroecologia, os sistemas agroflorestais, ainda dão dúvida nas pessoas. As pessoas não sabem se o sistema vai funcionar, se o sistema realmente dá certo, porque é acostumado com a monocultura, né? Então, quando tu fala um sistema diferenciado, muitas vezes as pessoas não acreditam ou já estão acostumadas com o sistema de monocultura, né? Então, aqui minha mãe falou do exemplo de agroecologia. Quando você mostra que funciona, mostra que é rentável, dá o exemplo, aí sim. Aí o cara amplia a mente e vê que funciona e vai querer fazer na sua área, vai querer fazer desse modo. Tudo bom, gente que está entrando? Tudo bem? Fique aí ligado, o Ricardo está chegando. Então, eu acho que o exemplo é o que mais funciona. Você falar que nem a gente está falando aqui é bom. É bom porque eu, quando descobri os sistemas agroflorestais, foi olhando a novela. Eu olhei a novela Velho Chico e foi naquele instante que eu ouvi a palavra sintropia. Eu digo, agricultura sintrópica? O que é isso? Eu não conheço, eu quero conhecer. Como é que eu sou técnico? Eu já era técnico há um tempo e não sabia o que era isso, né? Só conhecia o silvopastoril e algumas coisas que a gente vai conversar aqui agora. Mas eu não conhecia agricultura sintrópica. Beleza? Tudo bom, Daniel? E quando eu vi na novela, eu fui pesquisar. Então, é isso que eu quero trazer com as lives. É dar uma ideia para a pessoa. Eu não quero dizer que eu sei tudo aqui, não. Que eu estou trazendo gente que sabem muito, que eu quero aprender com eles e passar esse conhecimento. Mas no momento que eles veem o exemplo... Tudo bem, Daniel? No momento que eles veem o exemplo, que eles veem uma fazenda produzindo, é outra história. O exemplo é tudo. É assim com criança, por isso que eu gosto de desenvolver muito a agroecologia com crianças. Porque a agroecologia, quando demonstrada para as crianças, elas vão crescer e no futuro vão querer reproduzir assim. Tá entendendo? Eu fui criada assim, várias vezes eu já disse. Eu fui criada na agricultura, claro, no modo convencional, mas nem tanto, porque minha avó tinha a horta bem biodiversa, né? Uma horta bem agroflorestal. Então, minha avó, minha bisavó, então eu vi isso, eu cresci com isso. Então, o meu exemplo é o que me levou a hoje a estar aqui falando sobre isso, a estudar sobre isso, a querer desenvolver cada vez mais isso. Então, se eu puder levar mais gente a pensar sobre sustentabilidade, já me deixa muito parceira, muito feliz. Quando eu trabalhei em Alagoas, foi interessante, porque era uma área de queimadas. O povo, para produzir, eles queimavam. E eles não estavam acreditando que funcionava de outro modo. Eles queimavam para abrir campo para poder aí iniciar a agricultura. E aí, Ricardo, deixa eu chamar aqui o amigo. Chegou o Ricardo. Então lá a gente começou com o exemplo de uma área experimental e funcionou. Já teve algumas pessoas que quiseram, né? Deixa eu chamar ele aqui.
desse modo, porque eles viram um exemplo da minha área experimental, né? Então, deixa eu chamar meu amigo aqui. E aí, bom, Ricardo? Boa noite, minha amiga. Como é Boa que tá? noite. Tudo bem, e você? Tô bom. Cheguei agora aqui na correria tentando Eu ajeitar aqui sei, as você estava câmeras. correndo. Ai, ai. E eu peguei emprestado, o meu afilhado é youtuber, tá? É Ah, influencer. é? Aham. Eu tô com uma estrutura aqui que é dele, que ele é muito chique. Tu É, vê a mas criança? hoje em dia, esse menino novo estão danado. Ele tem 8 anos, sabe mais que eu. Oxi. Sabe mais que a gente, então. Pensa também. Sabe? Eu dei uma introdução aqui, Ricardo, sobre um pouquinho do que você é, do conhecimento que você tem, né? Do que você faz, mas se você quiser falar um pouquinho sobre você agora, fica à vontade, viu? Legal. É bom, normalmente quando a gente inicia a live tem que dar um time mesmo pro pessoal ir entrando, né? Só vou lhe interromper um Então, minuto que eu vou pedir pro pessoal. Eu acho que eu vou tirar os comentários para você aparecer melhor, tá? Desativar aqui, desativar comentários. Aí, agora ficou melhor. Pode aí, falar. beleza. Então vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai proseando. Então, boa Beleza. noite a todos e a todas. Eu sou Ricardo Lopes, trabalho com ILPF, trabalho com pecuária regenerativa e sistemas agroflorestais. E aí a gente já tem uma longa, apesar do tempo, né, da idade, eu sou novo ainda, Sim. mas já tem uma caminhada aí na uma longa caminhada aí nessa estrada, trabalhando com sistemas integrados, né? E aí estamos Sim. aqui hoje para falar um pouco de LPF, um pouco de alguns princípios de sistemas regenerativos da agricultura. É isso aí. Eu estava comentando essa semana com o Ricardo que fechou ontem 1 ano que eu conheci ele, olha. Eu comecei essas Pois é, lives. Eu a comecei. gente se conheceu no meio da pandemia, né? Foi E a gente se mesmo. conhece só pelos meios digitais, mas tem uma galera que eu conheço só pelos meios digitais. Verdade, eu não tive pessoalmente ainda. Pois é, A mas vai pandemia não acontecer, deixou. né? Vai Mas vai dar marcar aí certo. então mais café. Ah, eu quero passar lá no Álvaro para ver também a fazenda dele. Mas beleza. Aí. Então, para começar, eu quero lhe perguntar o que é ILPF. Para quem não sabe, né, e quem quer saber mais, o que é ILPF? ILPF é uma sigla, significa Integração Lavoura, Pecuária Floresta. Tá? Essa metodologia de trabalho, veja bem, esse método de fazer foi desenvolvido pela Embrapa. Porém, sistemas de cultivo integrado, né, com animais, grãos e gramíneas não é uma exclusividade da Embrapa. Né? Então, a Embrapa criou uma metodologia e aí essa metodologia foi colocaram-se o nome de ILPF. Mas na África, né, em outros lugares já existiam sistemas agro-silvopastoriz, né? A gente junta componente arbóreo com produção animal e produção de ciclo curtos. Então pode ser plantas perenes, grãos e etc. Então essa metodologia ganha esse nome, porém são sistemas já bastante antigos, né? Sim, sim. Bem interessante. Eu lembro no técnico alguma coisa ser falado, mas isso já faz 10 anos. Então, hoje desenvolveu bastante diferente já, né? Já está bem ampliado isso aí. Bom, outra pergunta que eu tenho para você é qual as vantagens de se fazer essa integração e quais seriam as desvantagens? Se há, né? Sim. Então, o ILPF ele é o cultivo consorciado de várias espécies em subsequência ou dentro do mesmo período, né? Então, eu posso fazer a integração de várias espécies no mesmo tempo, ou também considerado ILPF a gente fazer culturas subsequentes, né? Então, as vantagens, ainda mais hoje, né? É uma coisa que a gente vem conversando muito dentro do grupo lá do GPD, é que as margens da agricultura, não só da agricultura, né? O nosso país está passando uma pandemia assim, muito difícil, né? O mundo inteiro. Só que aqui a gente tem alguns problemas políticos. E esses problemas políticos do país influenciam bastante a economia. É. Então a gente está passando por um momento econômico bem desafiador. E os sistemas integrados, né, o ILPF, você conseguir ter renda
em mais de um produto dentro da sua propriedade, faz com que você tenha a possibilidade de ter melhores margens, né? Então, o que a gente vem dizendo e o que vem se apresentando no mercado é isso. Ou o cara pensa em fazer um ILP para reformar o pasto, ou então ele não consegue reformar o pasto, pelo custo que é, né? Ou o cara pensa em ter árvores no sistema para melhorar ambiente para animal, no futuro ter árvore para colher, ou então ele não consegue melhorar a ambiência. O cara está tendo sempre problemas com desempenho, com ectoparasitas, não consegue controlar isso tudo, né? E está gastando dinheiro, investindo dinheiro nisso. E aí, o simples fato de você ter árvore no sistema, você já muda aquele microclima e já consegue, né, começar a melhorar esses parâmetros. Então, o ILPF é uma tecnologia que ela vem para ajudar o produtor rural a melhorar as suas margens e aquele velho ditado, né? Não pôr todos os seus ovos em uma cesta só. No ILPF você tem várias fontes de renda, né, várias fontes de receita, mas você também tem que ampliar a sua capacidade gerencial. Então, já falando dos desafios, né, da implantação do sistema ILPF, o ILPF ele pode ser implantado em qualquer lugar, em qualquer propriedade, de qualquer tamanho, não tem problema. Você consegue ter bom desempenho. O principal desafio hoje do ILPF é na gestão, né? Às vezes o cara é um produtor rural, sei lá, um pecuarista, e ele toda a vida foi pecuarista. Então, quando você fala para ele que ele pode ter um maior rendimento, né, uma maior receita líquida por hectare, fazendo integração, mas aí ele vai ter que começar a entender e gerir, por exemplo, a agricultura, às vezes fazer parceria para conseguir maquinário, começar a saber preço de semente, preço de adubo, preço de hora-máquina. Então, tudo isso mexe muito com a gestão da fazenda, né, com a gestão desse produtor. E esse é o grande desafio do ILPF, né? Juntamente com assistência técnica e extensão rural, que é outro problema no nosso país, né? O nosso país tem dimensões continentais, então é isso, a tecnologia, desde quando ela é formatada lá dentro da academia, ou dentro de um centro de pesquisa maravilhoso igual a Embrapa, disso ser projetado lá dentro, feito vários testes, terminar toda essa pesquisa, mas isso chegar lá na ponta, né, lá no agricultor que está lá nos rincões do nosso país, leva tempo, né? A gente precisa de assistência técnica. E a gente vê, né, que no sistema LPF, como é algo relativamente novo, é algo que falta bastante assistência técnica, né? Então, eu viajo bastante, já andei por 18 estados aqui no Brasil, trabalhando de um lado para o outro. E aí as pessoas às vezes me perguntam, né? Nossa, mas por que você veio de tão longe para atender essa fazenda ou ministrar esse curso aí? Porque não tem ninguém aqui na região que faz, né? Então, a gente precisa, além de tudo, fomentar, né, esse novo profissional. Ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre ILPF para os alunos da Unilag, os alunos de agronomia, e bati bastante nessa tecla, né? Vamos olhar, gente, para outros sistemas que não seja simplesmente a soja, o sorgo, o pasto, né? Ok, a gente sabe disso tudo, mas tem muita gente já trabalhando nessas áreas, né? E aí é isso, às vezes você vê editais ou vê vagas de trabalho que precisam de profissionais, né? O profissional camaleão, como a pesquisadora da Embrapa, a doutora Roberta, ela falou isso semana passada, numa live que eles fizeram, uma semana de pesquisa da Rural do Rio, né? Ela falou que é isso, o profissional de LPF, ele é um camaleão, né? Eu tenho um grande amigo que eu me inspiro bastante nele, o professor William Marchior. Ele já foi presidente da rede LPF, gente boníssima, excelente profissional, que é veterinário. Mas todo mundo acha que ele é agrônomo, né? Porque trabalha com ILP. Sim. Né? Então é isso, a gente precisa, para trabalhar com ILPF, você precisa ser um profissional camaleão. Você tem que entender um pouco de silvicultura, tem que entender de pastagem, tem que entender de gado, manejo de gado, nutrição, né? Tem que entender de manejo de floresta, tem que entender de solo, né? Tem que entender de milho. Normalmente no ILPF nos trabalham ainda tanto com soja, mas milho, sorgo
sempre trabalha, não é milheto. Então é isso, você tem que ser esse camaleão, hein? Fazer de tudo um pouco. Sim. O que você falou eu vejo muito aqui no Rio Grande do Sul. Eu também saí para trabalhar na área que eu queria. Eu tive que sair para ir para a Bahia na primeira vez. Porque aqui eu não achava um mercado que me colocasse como trabalhar com sustentabilidade. Não tinha, sabe? Aqui é muita monocultura ainda. Até hoje ainda é muita monocultura. Há 8 anos atrás, quando eu fui para a Bahia, já era grande monocultura. E os técnicos que se formavam, os agrônomos, era todo para soja. Era para fumo, soja e arroz, que é muito da região central. E realmente, se vai procurar um técnico hoje aqui para dar assistência em agroecologia ou sistemas agroflorestais, é mais complicado. Tem, mas é bem menos do que milhares aí que estão trabalhando com monocultura, né? É bem isso aí que você falou. Bom, Sim. deixa eu ver que eu tenho mais uma pergunta. Como é que surgiu? Você já deu uma prévia ali, como é que surgiu? Foi questão da Embrapa, né? Então, deixa eu pular aqui. Quais os tipos? Eu também quero aprender, por isso que eu estou te perguntando, porque eu não trabalhei com a LPF. Quais os tipos? Como você se organiza esse processo de integração? Então, a gente tem algumas modalidades, né, que a gente chama de integração. Então, a gente tem a integração lavoura-pecuária, que ela é bastante comum, e dentro do guarda-chuva e LPF, a maior fatia de produtores hoje em dia fazem a integração lavoura-pecuária, que é o ILP, que nada mais é do que você fazer, por exemplo, um plantio de grão, né, plantio de milho, fazer uma safra de milho consorciada com gramínea, você colher esse milho ou para silagem, ou milho grão, né, ou semente, e aí depois essa área vai estar reformada. Né? Então você vai colher esse milho e vai ter pastagem lá, e depois você entra com os animais. Né? Os animais passam o período do inverno nessa pastagem, e ali também vai ter um resto do milho para eles comerem, etc. Depois da colheita, sempre sobra, quem já andou em campos, né, de milho, sempre sobra bastante grão no chão, alguns sabores. Então, a vacada vai ficar ali na palhada do milho que a gente fala, junto com essa pastagem recém-feita, maravilhosa. Eles vão passar o inverno ali. Quando chegar no inverno, no final do inverno, você comercializa esses animais e volta a fazer grãos novamente com capim, né? Colher os grãos, entra com o gado novamente. Né? Então, essa é a modalidade mais difundida hoje no Brasil, que é o ILP. Tem o IPF, que é a integração pecuária-floresta, né? Que você pode trabalhar, vamos dizer, você tem uma área de pastagem, isso é um dos sistemas que a gente mais indica, principalmente para quem trabalha com gado de leite, né? O pessoal do sul, produtor pequeno, trabalha muito com gado de leite, porque o gado de leite, ele sofre muito com a questão de ambiência, né? Com calor. Então, você ter sombra na pastagem é essencial para inúmeros fatores. Tem uma publicação da Embrapa do ano passado, uma publicação grande, são 780 páginas em PDF gigantesco, né, desses últimos 10 anos aí de compilado de vários materiais. E é isso, a gente vê que você colocar árvore na pastagem, você melhora desde ciclagem das vacas até absorção de globulina. Cortou o áudio. Voltou? Você estava voltou. Você estava na parte de, eu ouvi a parte de ciclo, da ciclagem das vacas. Isso. Então, tem estudos que comprovam que vacas que estão em áreas sombreadas ciclam até 20% a mais. Então, quer dizer, se cicla 20% a mais, diminui o número de protocolos, enfim, todos os custos envolvidos. Uhum. Né? Sim. Para quem trabalha com cria, né? Bezerros que nascem em áreas que têm sombra, né? Esse primeiro ciclo de vida ali, né? Os primeiros meses estão em áreas que têm sombra, o bezerro consegue absorver melhor as imunoglobulinas do leite. Então, quer dizer, eu consigo criar bezerros com um sistema imunológico melhor. Então, é maravilhoso para todos os animais, mas para o gado de leite é especial. A gente ter sempre sombra nessas áreas de pastagem, áreas de descanso, enfim. Então, esse é um dos sistemas, né? Você tem a pastagem implantada, né? A pastagem já está legal, um sistema rotacionado, adubação, ok. E você entra com linhas de árvore nessa pastagem.
sempre fazendo utilização de cerca elétrica para fazer o cercamento Ah, da sim. superfície, né? Para que o gado não tenha acesso às árvores. E aí, ok, depois de 2, 3 anos, dependendo do tipo de espécie que você plantar, pode tirar a cerca e o sistema está pronto, né? Não há necessidade mais de cercamento. Então, esse é o IPF. E tem o ILPF completo, né? Que aí você trabalhar com linhas de árvore e, no meio das linhas de árvore, trabalhando com plantio de grãos, na subsequência dos grãos, o pasto e o gado. Então, esse é o sistema completo. Então, assim, a gente pode, o produtor pode ir pescando, né? Que tipo de sistema Sim. ele se adapta mais. Qual se Eu, eu, adequa melhor a cada um, né? A cada propriedade. eu já vi sistemas, esses são bem difíceis assim de você ver, que é quem faz integração lavoura-floresta, né? Que aí são renques de árvores, que aí no meio o cara trabalha só com soja, só com milho, não Ah, tem, sim. nunca tem um componente animal, né? Uhum. Mas ele está assim, planta a primeira safra de soja, a segunda safra faz milho com alguma gramínea, colhe o milho, entra com rolo-faca derrubando essa gramínea, ou faz um mix de sementes, né, de leguminosas, para estarem ali no inverno cobrindo o solo, né, não tem o componente animal. Então, assim, é um sistema super flexível, né? Nossa, agora você me veio várias coisas à cabeça você falando. A primeira que você falou aqui do Sul, quando eu me formei foi bem na região, eu estudei bem na região perto da fronteira, né? E aí acabei estagiando em Alegrete. Alegrete é bem conhecido, Alegrete, tchê. Porque é muito gado, muito campo. E você vê o verão nosso aqui no Rio Grande do Sul tá cada vez mais forte, tá quente. E aí você vê aquelas holandesas passando no calor, né? Então, é importantíssimo isso que você falou para a questão do sombreamento, né? Para melhorar. Aqui, há poucos dias eu estava passando aqui perto e tem uma plantação de soja que já colheram, né? Que nós estamos em plena safra aqui. E o gado sumiu. Eu disse, olha, cadê o boi? Estava lá embaixo das árvores, lá no cantinho, paradas, esperando passar o calorão. E tudo descampado, e o pobre do pasto ali no relento. Então, se tivesse sombreamento, elas estariam ali pastando de boa, né? É bem o que você falou. E principalmente para gado de leite, né? Você tem uma noção, a temperatura ideal de uma sala de espera de ordenha é 17 graus. Né? Então, assim, é frio. Uhum. Então, tanto é que tem alguns produtores que têm sala de resfriamento. Então, que ele pega o gado, tira do pasto, do piquete, enfim, põe na sala de resfriamento, que é uma sala onde tem sistemas de climatização para resfriar esses animais antes deles entrarem na ordenha. Porque é isso. A vaca, quando ela vai ser ordenhada, ela precisa ter conforto. E aí o conforto não é só térmico, né? Então, você precisa ter, além do conforto térmico, um ambiente ventilado, ter um borrachão na linha de ordenha para a vaca não, né? Ela vai ficar parada ali para não pressionar tanto os cascos, enfim. Tem vários tipos de conforto, né, que você tem que buscar na hora da ordenha. Bem legal. Outra coisa que me lembrei agora foi na época que eu estava no assentamento em Alagoas. E aí eu fui lá para tentar criar um desenvolvimento mais sustentável dentro do assentamento, porque eles gostavam de queimadas, né? Até comentei no começo, antes na live. E aí o que eu adorei foi quando eu fui buscar caju com minha mãe e a gente encontrou um monte de Nelore lá em cima, comendo as frutas no meio do... Era campo e bastante frutas, bastante frutíferas, né? E o gado de boa ali na sombra, maravilhosamente bem, se alimentando até das frutas. Muita, eu até ia te perguntar, então pode ter frutíferas para se alimentar de boa? Sim, a gente pode ter frutífera na área, porém, a gente tem que lembrar que as frutíferas, elas são para o gado um petisco, tá? Eu não consigo, por exemplo, esses dias atrás, entrou em contato comigo uma produtora de leite de uma cidade chamada, acho que é Estrela, de Minas Gerais. E ela me fez essa pergunta, o gado pode comer alguns tipos de fruta? Eu falei, pode, porém, você não consegue aumentar a capacidade de suporte das suas pastagens e nem desempenho animal focando em frutas. A gente tem que lembrar que o gado é um grande biodigestor, né? E a microbiota ruminal,
ela se desenvolveu junto com o gado e com as gramíneas. Então, a alimentação de vaca é capim, né? Então, eu posso ter amora, uma goiaba, alguma outra planta para o gado comer a folha. A própria titônia, eu também tenho trabalhado com a titônia, o margaridão, colocando ele na pastagem para comer. Só que a gente ainda não consegue mensurar o quanto isso melhora em desempenho animal. Eu só consigo fazer cálculo de desempenho animal, só consigo mensurar se eu colher esse material, servir no coxo e analisar. Ah, Não sim. faz isso. Então, eu não posso afirmar que, não, minha vaca começou a comer folha de amora e melhorou o leite. Minha vaca comeu folha de manga e agora o GMD dela melhorou. Não, isso não existe. Então, a gente não consegue melhorar nem desempenho animal e nem capacidade de suporte de pastagem pensando nessas outras espécies, herbáceas, etc. Sim. Bom, eu ia te perguntar aqui, eu acho que você falou um pouco já sobre, mas quais os princípios que regem todos os sistemas? Todos os sistemas ali que você falou, ILP, ILPF completo. O que rege, o princípio que rege todos, básico. Trabalhar com várias espécies juntas ao mesmo tempo ou em subsequência. Né? Beleza. O cerne do ILPF é isso. Trabalhar com várias espécies ou ao mesmo tempo ou em subsequência. Né? Desde o ILP, IPF, ILPF completo. Você também já comentou da questão que pode ser em qualquer propriedade, né? Que eu tinha uma pergunta aqui sobre pequena propriedade, mas então os produtores podem ficar tranquilos que não importa o tamanho da propriedade, dá para introduzir, né? Sim, e dá para trabalhar com outros animais, não precisa não necessariamente ser com gado. Você pode trabalhar com pequenos ruminantes, trabalhar com ovinos, com caprinos, né, com bubalinos. Então, o professor William até brinca, né? Ele fala que se você estiver plantando alface e botar jabuti para comer, já é integração. Já é integração. Assim, Boa. não tem limite de tamanho de propriedade, né? Sim. Tem que ver qual que é o seu sistema. Às vezes o cara, por exemplo, você pode fazer um sistema integrado com galinha também. Boa. Né? Vamos lá. Vou imaginar, pensando aí na sua região. Eu tenho uma área que eu plantei pêssego e figo nessa área. Eu fiz espaçamento de 8 por 4. Eu posso entrar com uma gramínea ali no meio, cercar essas árvores e trabalhar com galinha, trabalhar com ovinos. Né? A gente só tem que lembrar que se eu quero trazer algum componente que vai se alimentar dessa gramínea, eu não posso ter um renque, quer dizer, uma entrelinha muito curta. Sim. Porque senão, essa entrelinha começa a sofrer muita incidência de sombra e aí eu baixo muito a produtividade das gramíneas. Né? Tem que lembrar que todas as gramíneas são plantas C4, elas precisam de bastante sol, né, para fotossíntese. Então, se eu faço um renque curto, com o passar dos anos, essas árvores vão começar a topar a copa lá em cima e aí vai sombrear tudo e minha pastagem vai parar de produzir. Então, sim. tem que ter esse cuidado na hora de projetar. Você me lembrou agora que eu estava olhando algumas postagens da Karen Hanze, ela está fazendo ovos orgânicos. A gente tem o exemplo do Toca, também do Diniz. Tem muita gente, graças a Deus, agora que a gente pode falar e mostrar que funciona esses sistemas. Bastante gente fazendo e divulgando nas redes sociais, né? Isso é importante. Sim, bom, deixa eu ver se eu tinha mais alguma pergunta aqui para você. Bom, essa é boa também. Depois de quanto tempo introduzido o sistema, você vai ter um retorno positivo? Que você pode dizer assim agora, você está com retorno positivo já? Então, a gente consegue mensurar esse retorno positivo de várias formas. Né? Então, posso mensurar esse retorno positivo, por exemplo, financeiro, que é o que todo mundo pensa primeiro, né? Retorno financeiro. Então, se eu coloco trabalhar com vamos pensar no ILPF completo. Você vai ver que o custo da sua pastagem de primeira, que vai ser uma pastagem, né, de excelente qualidade, vai ser mais baixo do que se você fizesse uma formação de pastagem convencional.
Com o passar do tempo, a produtividade da sua soja, do seu milho vai aumentar, porque a gente vai aumentar a produção de material orgânico nessa área, né? Trabalhando com silvicultura, no futuro você tem madeira para colher, você já melhora a ambiência para o gado, então é isso. Por exemplo, no leite, você fez uma alteração de manhã, na ordem da tarde você já vê a diferença, né? E aí, isso eu estou falando de ganhos econômicos. Se a gente pensar em ganhos ecossistêmicos, aí a gente pode pensar em pegada de carbono, mensurar quanto de carbono sua área está sequestrando, para você, sei lá, tentar tirar um selo de carne e carbono neutro, né? Então, os ganhos são infinitos, assim, tem ganhos de todos os lados, né? O ganho na questão de paisagem, né? Uma coisa é a gente ter Nossa, é verdade. uma área de pastagem bem formada, piqueteada, é bonita, mas uma área de pastagem com árvore é outro visual, né? Então tem essa coisa da beleza cênica também. Enfim, tem ganhos, são inúmeros os ganhos, né, dentro desses sistemas. Sim, eu pergunto porque a maioria quer saber o financeiro, né? Mas para mim, os outros dois são importantíssimos. Os outros dois ganhos que nem você falou, tanto da paisagem quanto do retorno nas outras áreas. Sim. E você me falou dessa beleza, enche os olhos, você vê. Eu vejo as fotos, eu adoro seguir a Toca, né? Do Diniz e a Rizoma também, que até apareceu no Globo Rural. Que graças estão bastante divulgando nas redes, agora até na TV. E é tão bonito de você ver aquele sistema organizado e produzindo bem, biodiverso. É outra imagem que você vê. É outra coisa. Sim, a E poder beleza chegar... cênica, ela conta bastante, né? Eu fiz uma pós em desenvolvimento sustentável e a gente tinha uma matéria que tinha valoração ambiental. E valoração ambiental, ela fala disso, né? É você chegar numa cachoeira e tentar mensurar o valor que ela tem. Não só financeiro, né? Mas sistêmico, enfim. Então, a beleza cênica conta bastante também, né? Um local arborizado, com flores, né? E aí já entra a coisa das abelhas. Então, são múltiplos ganhos. Outro que eu me lembrei que é lindo de se ver, até vi que ela estava olhando, o casal, né? Que são da Fazenda Mata do Lobo. Isso, Mata do Lobo. Também as imagens são lindíssimas. Maria Vitória, isso. Em Goiás. Nossa, lindo Goiás, demais. Eu quero ir para Goiás, eu não conheço Goiás ainda. Pois é, Goiás é bom. É bom? Eu quero conhecer. Eu conheço Minas, mas Goiás eu não conheço ainda não. Bom, eu tinha mais umas duas perguntas aqui, ó. Como selecionar essas espécies florestais para compor o sistema? Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente segue quando a gente vai fazer recomendação para os clientes, né? De quais espécies plantar. A primeira delas, que tipo de espécie madeirável produz na sua região? Quais são as características edafoclimáticas da sua região para produzir essa determinada espécie? Essa é a primeira questão. Segunda questão, na sua região tem cadeia produtiva para essa espécie? Eu quero plantar um tipo de madeira ou um tipo de fruta, enfim, que na minha região é fácil de eu vender esse material, ou de vender essa fruta, tem uma aceitação boa. Esse é o segundo ponto a observar. Terceiro ponto a observar, como é o tipo de estrutura, qual que é a fitofisionomia dessa árvore, né? Normalmente, em sistemas, principalmente em LPF, a gente costuma trabalhar com árvores que têm sempre uma copa mais cônica do que formato de taça, né? Árvores com formato de cálice, como ela abre muito braço, né? Então a incidência de sombra na pastagem pode aumentar muito, então tem que tomar esse cuidado, né? Outro ponto, eu quero trabalhar com nativas. Na sua região é possível depois fazer corte de nativas? Então será que faz sentido plantar nativas? Ou é melhor trabalhar com exóticos, né? E aí, depois disso, você vai juntando essas informações e aí você vai lançando essas cartas, né? Que são as aves, né? Quais são as espécies que a gente vai trabalhar. Então, basicamente, são 4 ou 5 variáveis principais que a gente avalia. Depois disso, a gente formata ali um menu de árvores que a gente pode trabalhar naquela área e depois vai testando, né? E aí a gente vai fazendo um ajuste fino para saber conseguir determinar certinho que tipo de árvore que a gente vai trabalhar na área.
Sim, bem legal. É, agora eu quero, assim, as perguntas, as dúvidas que eu tinha mais sobre o sistema e LPF eram essas. Você clareou bem minha mente aqui de tudo que eu tinha dúvida e quem também deve estar assistindo e quem não está olhando online depois vai estar gravado. Era essas. Agora eu quero perguntar a você, Ricardo, que eu sei que você viajou bastante, dos locais que você viajou, o que você viu desses sistemas agroflorestais e LPF, assim, que você tem para contar de interessante? Então, já tive a oportunidade de visitar locais bem interessantes, assim. De sistemas agroflorestais, eu já tive a oportunidade de visitar a maioria desses locais que a gente vê, né, na televisão ou falar. Então, eu fiquei muito tempo, né? Eu morava em Brasília, então eu fiquei muito tempo trabalhando lá com o João, no Sítio Semente, né? Fiquei um tempo aqui em São Paulo na Fazenda da Toca também, como voluntário. Né? Já Nossa. tive a oportunidade de ir lá para o Ernest mais de uma vez, visitar a área dele. Então, assim, sistemas agroflorestais já visitei bastante coisa. Só que é isso, nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado mais com ILPF do que com sistemas agroflorestais. Uhum. E no ILPF, eu acho assim, a área que eu vi que eu mais gostei é a área da Embrapa Pecuária Sudeste, porque é a área mais antiga de ILPF, né? Tem área lá de Uhum. 13 anos. Nossa. Então é um sistema já bastante desenvolvido, que a gente consegue trocar várias ideias, saber como é que foi o desenvolvimento, enfim. Né? Mas, pô, em Goiás tem áreas muito legais, a Fazenda da Barra, depois sigam aí no Instagram, Fazenda da Barra, lá no em Nazaré, em Goiás, é um parceiro nosso também, que tem um sistema ILPF também, umas pegadas agroflorestais bem legais. Então Legal. tem bastante sistema legal e tem muita gente fazendo. Né? Ai, eu fico bem feliz de ver isso e ouvir isso e poder estar vendo. E é essa a minha intenção, porque eu estava lá no Ceará, quando eu te conheci online, eu estava no Ceará. Quando iniciou a pandemia, eu estava lá. E eu voltei por causa de questões familiares, né? Meu avô que não estava muito bem aqui. E quando eu cheguei, depois de tanto tempo que eu estava longe, continuava tudo igual, vamos dizer assim, tudo igual no sistema monocultura. Entendendo? Eu digo, nossa, mas eu tô vendo tanta coisa lá pra cima. Tô vendo Alagoas buscando isso, sabe? Os lugares que eu passei, Bahia, Ceará tem muitos. Tem Ecoar Sintropia também, galera, segue aí, o rapaz é bom Uhum. demais, o Kaique. E aí eu chego aqui e tá igual. Igual não, tá mais soja. Parou um pouco do fumo aqui, que é o tabaco, que era a grande produção nessa região. E o arroz ainda tem, mas muita soja, soja, soja. Eu digo, nossa, vou fazer umas lives para ver se o povo daqui começa a olhar e tentar, né? E o teu trabalho hoje é o que mais eles vão querer, eu acredito. Porque como eles gostam muito de churrasco, de pecuária, eles vão querer inicialmente ILPF, depois vão ampliando, né? Mas assim, se eu É, chegasse hoje e falasse sistemas agroflorestais, nossa, a maioria não quer nem ouvir. Tá entendendo? Porque a mas monocultura. uhum. Eu, Ela domina, né? é, eles acreditam que a renda financeira daria só com monocultura. Não digo É. todos, né? A gente está falando assim, eu estou falando assim da maioria. Uhum. Eu junto com uma amiga minha de trabalho, a gente conversando, a gente falou que ia lançar um tipo de agricultura nova, chama agricultura da compreensão. Boa. E é isso, a gente vê nos lugares que eu ando, assim, a questão das monoculturas, elas trazem impactos ambientais, isso é inegável, mas tem muita gente que está fazendo monocultura, mas também está tentando trabalhar com biológico, diminuir aplicações, está tentando fazer coisas boas também, né? E outra coisa é que não só as pequenas propriedades, né? Principalmente as grandes. A gente tem que lembrar que uma grande propriedade ela é um navio, ela é um cruzeiro. Então, mudar ela de rota É é difícil. tempo. Às vezes o cara tem uma pequena propriedade e aí eu falo assim, gente, vamos pegar esse piquetinho aqui de 5 hectares, vamos plantar árvore. E aí o cara não consegue fazer. Imagina quem tem 5.000 hectares. Nossa, Então é mesmo. a gente tem que ter compreensão com essas pessoas, né? Estarmos dispostos a ajudá-las sempre, mas entender que é isso, que cada um vai fazer o que acha que é certo no seu tempo. Não adianta a gente querer pelo outro, isso eu falo bastante. Não. Ah, assim, já trazendo para o meu trabalho de consultoria.
Às vezes você manda uma proposta para a pessoa, e não adianta ficar ligando para o cara, vamos fazer isso sem querer, sabe? Então não adianta eu querer por ele, né? Então, nas grandes propriedades eu vejo bastante isso, tem muita propriedade grande fazendo muita coisa legal, né? Mas é isso, eles também para mudar precisam de outras, né, de outros avanços, de outras facilidades, precisa a gestão abrir a mente, precisa de dinheiro, porque conseguir financiamento para sistemas integrados, a gente tem um plano ABC, né, mas para sistemas integrados é um pouco mais complexo do que você ir lá e tirar tipo, um custeio para a soja, né? Então, assim, é tudo uma cadeia que tem que mudar para que a gente consiga ver locais cada vez mais biodiversos. Querendo ou não, entra na questão política sempre, né? Ou pelo menos de incentivo do governo, porque no momento que tiver incentivos para os bancos, incentivos para os implementos agrícolas chegarem para o sistema diferenciado também, não só para a monocultura, vai facilitar, né? Sim, com certeza. É o processo, né? Então é isso que É. a gente vive, o processo. Você falou dessa questão, você me lembrou que eu estava olhando uma live do Marcos Palmeira e ele falou que ele produzindo hortaliças e os funcionários dele, né, os colaboradores dele, não queriam consumir o alimento. Aí ele perguntou, mas por que você não quer consumir? Ah, não, você bota veneno. Aí foi ali que ele deu o clique de começar. Ele estava falando na live. Isso é muito interessante, né? Foi ali que abriu a mente para querer mudar, né? Você trabalhou no Vale, né? No Vale dos Palmeiras. Está Então, eu trabalhando, né? trabalho, Você trabalha eu lá, né? atendo a Vale das Palmeiras. Em Ah, semana é que vem eu legal. estou lá, inclusive. Que massa. Como é que é lá? Conta aí. Eu fico curiosa olhando Então, as fotos. lá é um projeto bem, assim, um projeto piloto de uma área de LPF para produção de leite orgânico. Então, é uma área bem pequena, uma área de 3 hectares. A gente fez 25 piquetes e plantamos árvores, né? Reformamos a pastagem. Então, é um sistema que vai ficar bem bacana, mas ele está bem no início ainda, né? A gente plantou no fim do ano passado. Então, Legal, semanalmente legal. eu vou lá na Vale das Palmeiras para dar uma olhada no sistema e trocar uma ideia com o pessoal lá. Muito legal o Então, seu trabalho. semana que vem, acompanhe no Instagram, que eu vou postar umas fotos de lá. Sim, sim. Beleza. Galera, olhe lá. Eu estou sempre ligada nas suas postagens, né? Muito lindo os lugares que você vai. Agora me veio na cabeça a imagem, nada a ver com o assunto, mas tudo bem, do Rodrigo Hilbert. Aí eu me lembrei do Rafael Cardoso, que é um cara que está desenvolvendo sistemas agroflorestais muito legal. Muito legal o trabalho dele. Ele é aqui do Sul, né? Mas tá, eu acho que é na fazenda dele no Rio de Janeiro, eu acho. Não é aqui, né? Não É o outro. conheço. Eu acho que não é aqui, Aí não. do sul eu nunca trabalhei, só fui para o Paraná. Trabalhei no Paraná, no Rio Grande, nunca trabalhei. Porque Santa tem pouco. Catarina também não. Aqui em Santa Cruz do Sul tem a Cepa Cipó. Quem quiser, que é do Sul, que tiver interessado, a Cepa Cipó faz trabalhos nessa área. Até o Namastê já veio dar curso aqui em Santa Cruz do Sul. Sinceramente, eu acho que é o único lugar que eu conheço também, daqui do Rio Grande do Sul, né? O restante, assim, que eu conheço é permacultura. E Paraná eu sei que tem bastante. Santa Catarina tem alguma coisa também bem legal. Mas Sim, tem eu já bastante. estive no Paraná. Trabalhei em Guaíra primeiro, com os indígenas lá na fronteira. Depois trabalhei em Cascavel também. O Eu pessoal lá morei, eu morei em Maringá um tempo, mas Maringá é bastante monocultura também, bastante. Bastante soja, né? Mas é isso, Deixa eu... eu acho que a grande mensagem da agricultura assim, que eu quero passar é que a gente, antes de buscar um enfrentamento com qualquer tipo de sistema que seja, tente entender. Porque hoje a gente vê, tem um monte de gente falando um monte de besteira sobre agricultura o tempo inteiro, né? E um monte de gente falando coisas maravilhosas sobre agroecologia e permacultura o tempo inteiro. Mas não existe verdade plena. Existe muita gente legal fazendo coisas muito importantes e legais dentro da monocultura e existe um monte de gente ruim fazendo porcaria dentro dos sistemas agroecológicos, permacultura e agrofloresta também. Então, essa que é a pegada da agricultura, da compreensão. Antes de tacar pedra, né, chega lá, conversa com o cara, entende os porquês,
daquilo, né? Porque é isso, a gente vive hoje num mundo muito digital e que todo mundo se considera um juiz, né? Para chegar e fazer um post ou ir lá e mandar um direct e falar o que você está fazendo está errado, não pode fazer desse jeito, né? Tem até uma música do Criolo que fala isso, você quer mudar o mundo do sofá da sua casa. E não é assim que as coisas acontecem, né? Então, se você quer mudar o mundo, que seja primeiro o seu mundo, o micro, mas que seja pautado em ações legais, né? Imagina, às vezes eu vejo muito esses processos dentro da sucessão familiar, nas propriedades, às vezes você tem seu avô que está lá com o sistema dele de cultivar, com o sistema dele de cuidar de galinha, de cuidar de gado, e você não consegue mudar ele. Como é que você está falando que tipo, vai mudar o mundo ou vai ficar no Instagram criticando quem faz de outro jeito, sabe? Então, assim, antes de propor alguma coisa para o seu avô, para o seu tio, para o seu pai, entenda o que ele está fazendo. Entenda os porquês daquilo. E aí depois você pode ser propositivo. Falar, então, tem um outro jeito? Quer ver esse jeito que está acontecendo em outro lugar? Será que dá certo aqui na nossa propriedade? Vamos testar, né? Então, o choque principal é isso. A gente vai para fora, né? Para fora da propriedade, para fora do estado, do município, aprende um monte de coisa, volta, mas aí às vezes volta com uma cabeça combativa. E aí é isso, pelo combate, às vezes não vai, né? Então, as propriedades que eu atendo, que a gente tem os melhores resultados, é isso, são locais onde a galera fala, não, o que está acontecendo? Vamos primeiro entender, né? E senão a gente cai na mesma lógica da galera aí, da Anitta, falando besteira na internet, tipo, nunca pisou num curral e tá falando merda, sabe? Verdade. A gente tem que... esses dias rolou um movimento muito louco, né? Que a Heineken fez um post, né? Tipo, segunda-feira sem carne. Uhum. A galera falou, mano, como assim? Como assim segunda-feira sem carne? Tipo assim, a galera bebe cerveja fazendo churrasco e tal. Aí rolou um super movimento da galera da pecuária na internet. A Heineken foi lá, se retratou, não sei o quê. Uhum. Mas ficou lá nos trend topics lá bombando, né? Tipo, churrasco sem Muito Heineken. radical, né? Então assim, tenta compreender. Acho que essa que é a mensagem. Claro. Isso aí que você falou é verdade. Tem tantos radicais agora dentro das redes aí que, nossa senhora, é 880 e não. E na hora de Não, falar, como você falou, fala só um monte de baboseira. Nossa. Olha, agora que eu olhei aqui, falta poucos minutos, eu quero perguntar para você. Não, primeiro eu quero agradecer. Muito obrigada por estar aqui falando comigo. Eu fico muito feliz. Foi uma honra ter podido estar aqui nesse momento com você e eu te acompanho nesse ano e vejo que você é um cara incrível. Você está trazendo conhecimento maravilhoso, o seu trabalho é incrível mesmo. Olha, parabéns. E eu estou fazendo essas lives para trazer assim pessoas como você que estão fazendo o trabalho, estão desenvolvendo sustentabilidade onde chegam. E como você falou, foi ótimo de trazer o conhecimento desse modo, de entender a pessoa e aí sim ver o que é adequado a cada um para poder cada vez mais a gente fazer sustentabilidade. Aí eu quero é isso perguntar o aí. que você quer falar mais, alguma coisa, o que você gostaria de falar. Então, só agradecer também a oportunidade pela prosa boa, né? Que a gente continue aí fomentando essas discussões tão essenciais, né? Nesse momento, né, que a gente vive, onde a gente tem um país que é super produtor de grãos e uma saca de milho é R$ 100, onde o seu familiar não consegue comprar um saco de milho para dar para a galinha dele. Né? A gente vive num país que é super produtor de grãos e a fome está aumentando. Né? Para que a gente possa sempre fomentar essas discussões pautadas, lógico, sempre com respeito, mas que a gente seja cada vez mais se apropriando dessa discussão política e que sempre vai para o lado da agricultura também, né? Para a gente conseguir fazer escolhas melhores no futuro, conseguir ter um futuro melhor. Porque quando a gente está falando de LPF, a gente está falando de diversidade, né? Uhum. Então é isso, a gente quer um futuro cada vez mais diverso e com mais abundância para todos.
Isso aí mesmo, você falou tudo. A biodiversidade, poder. Eu não sei porque que fazer a mesma uma coisa só, se nós somos diversos, nós somos pessoas diferentes. A natureza também tem variadas espécies, variadas. Eu estava aqui na minha hortinha, aí eu me lembrei. Eu não lembro muito bem a frase, eu não sou muito de decorar, não. Mas dizia assim que você quer mudar, então muda onde você está. Começa onde você está. E como eu estou agora, por conta da pandemia, meio que presa aqui no Rio Grande do Sul, porque não está dando para viajar muito e também até meu avô se recuperar bem para poder sair. Então, eu estou fazendo aqui na hortinha que era dele. E que nem você falou, eu tive que convencer ele aos poucos e mostrei que dava para fazer sem ureia, sem botar adubo químico, que dava para usar sem botar glifosato. Então, aos poucos, eu fui convertendo ele, e já faz 2 anos que toda vez que eu venho eu tô mexendo nela. E hoje ele já estava comendo a macaxeira dali, o rabanete, faceiro do modo que está sendo feito. Então mude aonde você está, né? Não precisa sair muito, claro, sair para conhecer. Eu adoro viajar, eu não vou conseguir ficar muito tempo parada, não. Mas enquanto eu tô aqui, eu quero trazer isso. Mas é isso, então. Tá quase fechando, deixa eu ver. Falta 4 minutinhos. Quer falar mais alguma coisa, Ricardo? Não. Eu vou agradecer o espaço. Nosso recado final foi bem integrativo e a gente não conseguiu falar sobre tudo que a gente queria. Pois é, eu acabei nem pedindo se alguém queria perguntar, mas também futuramente, quando ver, a gente fala de novo. Não, mas quem quiser perguntar, manda pergunta lá no direct. Então, ó, viu? Quem tiver alguma dúvida que eu acabei não perguntando aqui pro Ricardo, quiser saber mais, Manitou, né? @Manitou. Manitou Consultoria. Manitou Consultoria, isso mesmo, desculpa. Eu quero agradecer o espaço, que eu tava lá no espaço que eu ia fazer a live e acabou a luz lá. Aí eu tive que vir pra cá, que é o espaço da Janice, que ela é advogada, minha amiga. E aí eu vim pra cá, usar o espaço dela aqui. Quero agradecer a Janice. Que bom. Deu tudo certo. Mas é isso, brigadão, viu? Um beijo. Eu vou passar por Até aí, mais, viu? Minha amiga. Eu tava combinando com o Álvaro. Aí. Eu tava combinando com o Álvaro, que eu quero passar lá também, que eu tenho muita curiosidade de conhecer ele pessoalmente. Ele é muito legal. O primo. Ele vai seguir. Pois foi teu primo que aproximou mais eu ter coragem de falar com você, porque eu vi você na água Sintopia, eu digo, será que ele vai me responder, né? Aí o teu primo tava numa live, que tinha recém falado com você, ele abriu pra falar comigo, eu digo, olha, você já faz um ano também. Ele fazia essas lives, ele abriu a live e tava chamando o pessoal pra entrar lá pra conversar. Aí eu tive mais coragem e conversei com você. Isso aí, deu certo. Beleza, então. Então, valeu, um abraço, amigo. tudo de bom, viu? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, muito obrigada quem assistiu, vai ficar gravado. Assista, curta e compartilha aí no Instagram. E siga a gente, viu? Isso aí. Abraço. Valeu.